Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te dar um passo a passo de maneira fácil e prática de como fazer conclusão da maneira correta na UEMA. Então pega papel e caneta porque tu vai precisar. Eu me chamo Ayrton Moura, estudante de medicina, 3 vezes mais de 900 na redação Enem, e eu vou te ajudar a fazer conclusão da maneira correta na UEMA. É importante que você fique até o final e anote tudo que eu vou te falar para que você consiga nota máxima na redação. Anote tudo, se precisar volta e se a dúvida persistir, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Bom, é comum que vocês comparem a conclusão da redação Enem com a conclusão da redação UEMA. No Enem tem um jeito especial de cobrar conclusão que não existe em nenhum outro vestibular do país. Lá no Enem são 5 critérios que são exigidos na conclusão. Existe um critério de correção específico para a conclusão. Aqui na UEMA não, é uma conclusão de um texto dissertativo argumentativo normal, tradicional, sem exigir os 5 elementos que o Enem pede. Então, como fazer essa conclusão estilo UEMA? Pegou papel e caneta, agora anota tudo que eu vou te falar. Eu vou te entregar 3 métodos de como fazer conclusão na redação UEMA e eu já te adianto, o terceiro deles é o mais usado, o mais fácil e o que o pessoal que tira 9 ou 10 na redação mais costuma usar. E o primeiro método de conclusão na redação UEMA é fazer uma conclusão por síntese. Pega papel e caneta porque eu vou te dar um passo a passo de como fazer uma conclusão por síntese. O primeiro passo de uma conclusão, ele é comum a todos os métodos e isso eu tenho certeza que tu já faz no Enem. É uma retomada da tese. O primeiro passo é uma retomada da tese. Isso tu já costuma fazer no Enem. Isso passa para o corretor a ideia de que o teu texto foi projetado. Então o primeiro passo, retomada da tese. Anota isso que eu vou te mostrar em texto, eu vou te mostrar a exemplificação em texto nota 9,5 e nota 10 aqui, então calma, fica comigo aqui, não sai não. É regra retomar tese? Existe critério de redação para avaliar isso? Não existe critério de correção para avaliar isso, nem aqui nem no Enem. Entretanto, retomar tese passa para o corretor uma ideia de que o teu texto foi planejado, foi projetado e que tu sabia o que fazer em cada parte dele. Então retoma a tese na hora de fazer a tua conclusão. Esse é o primeiro passo e ele é comum a todos os métodos de conclusão. Eu vou te mostrar isso aqui. O segundo passo de uma conclusão por síntese na redação UEMA é, como o próprio nome diz, uma síntese do desenvolvimento 1, uma síntese do seu D1. Ela é como se fosse uma sinopse do seu desenvolvimento 1. Então tu vai me falar das causas, consequências, empecilhos ou contribuições daquilo que você apontou no seu desenvolvimento 1. Eu vou abrir um parêntese e vou te falar aqui. Eu quero o maior número de detalhes, tá? Se tu vai falar de causas, me fala que causas são essas e me cita exemplos para deixar o texto claro para o corretor. Tu vai falar de consequências, me fala que consequências são essas e como elas têm impacto. Aqui não pode ter nenhuma informação nova, é só uma síntese. Se tu falou de preconceito, tu vai retomar o preconceito fazendo uma síntese de por que ele é uma causa e qual a consequência dele. De maneira fácil, sem inventar moda. Calma que eu vou te mostrar exemplo, então anota esse segundo passo. Vamos para o terceiro passo, é uma síntese do D2. Aquele mesmo método que você usou para o segundo passo de sintetizar o D1, você vai sintetizar o D2. Meio que uma sinopse. Causas, consequências ou contribuições, só que para o segundo desenvolvimento, me dando o maior número de detalhes possíveis. Aqui não pode aparecer nenhuma informação nova. Se tu falou de preconceito no D1 e em nenhum momento tu falou de falta de informação, não é aqui que deve aparecer falta de informação. O quarto passo de uma conclusão por síntese é o fechamento. O fechamento, ele também é comum a todos os métodos de conclusão. Assim como o primeiro passo, o último, ele não é regra, não existe nenhum critério de correção que avalie esse fechamento. Entretanto, colocar ele na redação passa uma ideia para o corretor de que o teu texto foi planejado, de que o teu texto está em círculo e isso é um projeto de texto. Então coloca na tua redação que fica legal. Nesse fechamento, você vai retomar quem você citou em algum momento do seu texto, seja na sua introdução, seja no D1 ou seja no D2. Então, retoma alguma citação falando da importância de aquele pensamento ser
ser efetivado. Então eu vou te mostrar uma redação nota máxima na UEMA 2021, fazendo uma conclusão por síntese. Eu vou colocar ela aqui na tela para você, ó. Pausa esse vídeo, lê essa redação e eu quero que tu se ligue nos passos que eu te falei. O primeiro passo é uma retomada da tese. Ele tinha colocado na tese dele, dessa redação nota máxima, UEMA, que a sociedade deve refletir sobre os fatos históricos do passado, seja positivos ou negativos, os malefícios. O segundo passo que eu havia te falado era fazer meio que uma síntese do desenvolvimento 1. Ele fez. Tá aí destacado em amarelo. Uma síntese do desenvolvimento 1, meio que uma sinopse. No desenvolvimento 1, ele havia citado Paulo Freire para falar dos males enraizados, a exemplo do preconceito. Aqui ele fez meio que uma síntese. O terceiro passo que eu havia te falado era uma síntese do D2, meio que uma sinopse do D2. No D2 dele, ele havia falado dessa necessidade de analisar os fatos do passado para compreender o presente. Ele fez uma sinopse disso nesse terceiro passo que está aí destacado em azulzinho que eu te falei. E o último passo que eu te falei que é comum a todos os métodos de conclusão é um fechamento. No fechamento dele, ele retoma o Mário de Andrade, que ele citou lá na conclusão, passando para o corretor a ideia de que o texto dele foi planejado. Então vamos para o segundo método de conclusão da redação UEMA. Então vamos para cada passo de uma conclusão por reflexão. O primeiro passo, eu já te falei que é comum a todos os métodos de conclusão, que é uma retomada da tese. Então, se tu não entendeu como retomar a tese na conclusão, volta lá para o primeiro método que eu te expliquei como retomar a tese. Primeiro passo, retoma a tese. Retomou a tese, vamos para o passo 2 de conclusão da redação UEMA por reflexão. E aqui não basta dizer que você vai ter que fazer uma reflexão. Aqui você vai me falar do porquê daquele problema afetar a sociedade ou me falar da consequência daquele problema para a sociedade. Mas fica ligado que isso deve estar coeso com o seu texto, me dando o maior número de detalhes possíveis. Aqui não pode aparecer informação nova. Se tu tá me falando de causas, as causas devem ter aparecido no teu texto. Se tu tá me falando de consequências, as consequências devem ter aparecido nos teus desenvolvimentos. Então, cuidado com a coerência. Aqui não pode aparecer informação nova. Calma que eu vou te mostrar exemplo de conclusão de redação por reflexão. O terceiro passo é semelhante ao segundo. Você vai apenas refletir sobre o D2. Não basta te falar isso, eu tenho que te explicar como. Eu vou te mostrar exemplo de redação nota máxima na UEMA usando isso. Então vamos para o quarto passo de conclusão por reflexão. Bom, você já deve saber que esse quarto passo é comum a todos os métodos de conclusão e eu já te falei. O quarto passo, ele é uma retomada do repertório. Qual repertório? Qualquer repertório que você tenha usado dentro do seu texto. Eu aconselho que você retome o da introdução para passar para o corretor uma ideia de planejamento. Então eu vou colocar aqui na tela uma redação 9.5 da UEMA 2021. Eu quero que tu observe nessa redação todos os passos que eu te falei. O primeiro passo é uma retomada de tese. Ele tinha falado na tese dele da necessidade da valorização da história para a compreensão de todos os aspectos da sociedade. Ele retomou isso, é o primeiro passo de uma conclusão. No primeiro desenvolvimento dele, ele havia falado da necessidade de valorização de todos os aspectos históricos, seja positivos ou negativos. Ele retoma isso, fazendo uma reflexão sobre a importância de refletir sobre isso e sobre o motivo dessa importância, para a compreensão da sua cultura, da sociedade e para uma compreensão até mesmo política. O terceiro passo que eu te falei, que eu quero que tu observe nessa redação, é uma reflexão sobre o D2. No desenvolvimento 2, ele havia falado que esses fatos do passado, eles servem para caracterizar, para identificar uma nação. Ele fez meio que uma reflexão do motivo desses fatos do passado caracterizarem essa nação. Nesse terceiro passo eu quero que tu observe que ele faz uma reflexão sobre o desenvolvimento 2, em que ele havia falado lá no desenvolvimento 2 da necessidade de reflexão sobre esses eventos do passado, porque eles caracterizam uma sociedade, eles dão identidade para uma sociedade. Se você observar nessa conclusão, ela não tem o fechamento, aquilo que eu te falei que é comum a todos os métodos de conclusão, mas que não é regra.
Entretanto, eu te aconselho que tu faça um fechamento na tua redação, tá? Se tu não entendeu o fechamento, volta lá no primeiro método que eu te falei como fazer fechamento. Fechamento é uma retomada do repertório. O terceiro método de conclusão da redação é por mini intervenção. E na minha opinião, ele se torna mais fácil porque você já está acostumado a fazer uma intervenção na conclusão Enem. Então, por isso, a galera mais gosta de usar ele e por isso, como tem mais gente usando, mais gente tirando nota máxima usando esse método. Então é isso mesmo que você ouviu, é uma mini intervenção. Por que mini? Porque aqui não são exigidos os 5 critérios exigidos no Enem, na conclusão. Aqui você vai apenas resolver de maneira prática aquilo que você apontou como problema. Se você apontou como problema, se você apontou como problema o preconceito, você pode fazer uma mini intervenção para esse problema do preconceito. Só que aqui não pode aparecer informação nova e você deve me dar um maior número de detalhes de como deve ser feito essa sua intervenção. E aqui você pode até usar agente, meio modo, detalhamento, só que não serão exigidos pela banca da redação. Ela só quer que você seja prático e dê detalhes de como pode resolver esse problema. Então calma que eu vou te mostrar exemplo na prática. Eu vou te mostrar a redação nota 10 fazendo conclusão usando uma mini intervenção. Antes de te mostrar essa redação, eu preciso te falar novamente de cada passo. O primeiro passo você já sabe, retomada da tese. O segundo passo, você vai apresentar uma mini intervenção para o segundo desenvolvimento. Aquilo que você problematizou no seu segundo desenvolvimento, você pode fazer, assim como você faz no Enem, apresentar uma mini intervenção para ele. Ficou claro isso aqui, né? Vamos então para o terceiro passo. O terceiro passo, assim como no Enem, você vai apresentar uma mini intervenção para o seu segundo desenvolvimento. Aquilo que você apresentou como problema no seu segundo desenvolvimento, você pode apresentar uma mini solução para ele. O quarto passo, você já deve saber até aqui. Se você ficou até aqui, você já deve saber qual é esse quarto passo, que é o fechamento, retomando alguém que tu usou em algum momento no teu texto. Eu prefiro que você retome quem você usou na introdução, para passar para o corretor a ideia de que o seu texto foi planejado. Agora que eu te falei todos os passos de uma conclusão por mini intervenção, eu vou te mostrar isso sendo usado na prática em um texto nota máxima na UEMA 2021. Eu vou colocar aqui na tela para tu ver, ó. Pausa esse vídeo, lê essa redação e tenta identificar cada passo. Retomada de tese, mini intervenção para o D1, mini intervenção para o D2 e o fechamento. O primeiro passo que ele fez nessa redação, destacada em verdinho, foi retomar a tese. Na tese ele havia falado de alguns entraves que necessitam ser superados e retomou ele no primeiro passo dessa conclusão. Nesse segundo passo ele foi resolver o problema que ele apontou no desenvolvimento 1, falando que isso pode ser resolvido por meio da educação. Me falou como isso é resolvido e me deu detalhes. Se você observar, essa conclusão que ele fez se assemelha muito com a conclusão do Enem. Porém, aqui não são cobrados 5 elementos. Eu só quero que você me dê detalhes e que você seja coerente, não coloque informação nova. Tudo que aparecer aqui deve ter sido abordado dentro do teu desenvolvimento. Então volta e lê essa redação novamente. Nesse terceiro passo, ele falou que o Estado deve resolver o problema que ele apontou, o problema da desigualdade, promovendo melhor emprego, melhor saúde e uma remuneração adequada. E me falou como que isso acontece, me dando mais detalhes. Com certeza isso foi abordado ao longo do texto dele e essa redação foi uma redação 9.5 na UEMA 2021. Se você observar nessa redação, ela não faz aquilo que eu te falei, que é o fechamento. Entretanto, você não vai teimar com isso e você vai colocar fechamento no seu texto. Coloca o fechamento. Cara, eu tô suando, olha. Coloca o fechamento no teu texto, porque isso vai passar para o corretor com a ideia de que o teu texto foi minimamente planejado. E o planejamento do seu texto, seu projeto de texto, é sim critério de correção. Então, faz o fechamento retomando alguém que tu citou. Se até aqui esse vídeo te ajudou, se inscreve nesse canal para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar mais gente.
Eu queria que tu compartilhasse esse vídeo com uma pessoa que tu acha que merece conhecer essas dicas e que vai fazer a prova da UEMA. Então, compartilha com alguém, se inscreve nesse canal. Obrigado por ter ficado até o final. Se tiver com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Vamos pra cima, vamos botar pra quebrar tudo.